Estamos agora num momento super especial. Eu queria convidar o Dr. Márcio Almeida, que é promotor de justiça do Juizado Criminal aqui da Barra da Tijuca, que nos deu o prazer e a satisfação de tê-lo aqui como convidado. O Dr. Márcio vai trazer para a gente o tema de convivência em condomínio, tema palpitante, não é? Que a gente conhece todos os dias, na busca, né, dessa convivência harmônica. E eu passo a palavra, então, para o Dr. Márcio, que vai nos prestigiar aqui com a sua mensagem. Pode ficar à vontade. Bom dia, sou Márcio Almeida, promotor de justiça do Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca e também, eventualmente, acumulo funções diversificadas aqui no Fórum da Barra da Tijuca, civil, vara de família, enfim, múltipla atribuição, né? Mas, prioritariamente, há 15 anos aqui na Barra, justiça criminal, que trata de infrações consideradas de menor potencial ofensivo, que não necessariamente o próprio nome traduz para aquela pessoa que vive o drama de um conflito judicial de menor potencial ofensivo. Na verdade, ela é só um conceito jurídico, mas que muitas das vezes antecede uma situação que vai se agravando dentro da convivência da relação humana que nem sempre é fácil. Mas antes de entrar no assunto específico, quero agradecer a Protel, ao Fred Lopes, um amigo que me convidou, me deu a oportunidade de poder me aproximar dessa comunidade. Eu tenho muito esse olhar sobre a minha maneira de trabalhar, de não ficar limitado aos processos que me vêm. Eu olho muito para fora do meu gabinete de trabalho para ver de que forma a gente pode contribuir com a sociedade. Agradecer ao Thiago, o Anderson, o William, o Eduardo, principalmente a Lilian, pela generosidade de falar que é um momento especial ou que isso é uma grande palestra. Na verdade, é um grande bate-papo que eu gostaria de ter com vocês e colocar, antes de mais nada, à disposição de todos para esclarecimentos, dúvidas, colocar o Ministério Público, né, e o Juizado Criminal da Barra da Tijuca à disposição de todos. Porque muitas das vezes a gente tem questionamentos, não sabe para onde vai enviar, manda para a ouvidoria, para a delegacia. Então, o Ministério Público tem a obrigação de estar à disposição da sociedade e é esse papel que eu minimamente estou me propondo a vir fazer aqui, agradecendo a todos vocês a paciência e o prestígio aqui de a gente poder fazer esse bate-papo. Em primeiro lugar, eu queria falar muito rapidamente sobre o juizado criminal. Talvez alguns já conheçam, mas a nossa sistemática de trabalho é muito específica em relação à área judicial, né? Então, quando acontece qualquer registro de ocorrência de fato delituoso, falando especificamente dentro dos condomínios, né, que fazem parte da nossa vida, em que são encaminhados para o juizado, nós temos sempre uma audiência que chamamos de preliminar na busca da conciliação, né? Um dos princípios mais importantes e que eu mais acredito no nosso juizado é a possibilidade de conciliação, porque em geral a gente está falando com pessoas
né, que têm uma boa capacidade cognitiva, que são pessoas que, por mais que às vezes sejam intransigentes com determinados pensamentos, mas que têm capacidade de conversar, de resolver os seus conflitos, e nós apostamos muito na forma conciliada de solução dos conflitos, e essa vai ser uma outra sugestão que depois vou dar aqui. Já falei até com o Alfredo muito sobre isso, mas vou externar aqui a vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente sempre busca a conciliação entre as pessoas, e penso que, claro que cada condomínio tem sua, eu também moro em prédio, né? Então a gente também tem algumas questões, mas graças a Deus eu sempre falo para as pessoas lá, a gente mora num dos melhores prédios da nossa região aqui, porque eu vejo os conflitos no dia a dia em outros lugares, e aqui, graças a Deus, a gente vive numa boa harmonia. Então, eu aposto muito nisso, porque eu acho que a conversa, ela sempre nos leva ao melhor caminho, e digo muito para as pessoas nas audiências: sejam vocês os juízes das suas próprias causas, porque no juizado isso é possível a gente sentar na mesa, conversar, tentar chegar numa melhor solução para aquelas pessoas que vivem aquele conflito, porque eu não vivo naquele prédio, eu não tenho agenda daquelas pessoas, daquela família, do que é aquele dia a dia. Eu faço os meus processos, o juiz faz as sentenças dele, e as pessoas voltam para casa nos mesmos dramas, nos mesmos conflitos, que não conseguem encontrar uma melhor solução, ainda mais nessa relação continuada, que é a relação de vizinhança, no condomínio, de família também. Então, nós apostamos muito nisso. Então, essa é o primeiro olhar que eu tenho assim, para o trabalho e de mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, porque eu acho que a gente precisa estar sempre plantando, e replantando as sementes das mensagens daquilo que a gente acredita, e tentar reeducar um pouco as pessoas, não no sentido de ninguém seja educado, não, mas repensar um pouco, ter uma reflexão diferente sobre como a gente resolve os nossos conflitos. Porque terceirizar nem sempre vai ter a solução que você espera adequada. E é o que eu sempre falo para as pessoas: sejam seus próprios juízes, porque terceirizar a decisão para a manifestação do promotor de justiça com a decisão do juiz em seguida normalmente não vai agradar a ninguém. Aquela pessoa que está sendo processada, ela se sente injustiçada, porque não fez nada, nunca, e já se sente injustiçada, mesmo que seja absolvida, porque passou por todo aquele drama do processo. Aquele que se diz vítima, se a parte é absolvida, acha que foi tudo um absurdo, que nem o juiz nem o promotor entenderam nada, que ela está absolutamente indignada com uma absolvição. E o contrário também, a eventual condenação deixa a pessoa que foi condenada absolutamente indignada, que foi condenada e ela não fez nada, então ela está sendo injustiçada, e a pessoa vítima nem sempre tem atendido todo aquele anseio que ela gostaria que fosse o resultado final. E eu também faço muito isso, que é, ao tentar a conciliação entre as pessoas, fazer vê-las qual o resultado final do que é possível. Em geral, as pessoas não entendem a questão jurídica, qual é a pena que pode ser aplicada a um crime de perturbação da tranquilidade. Vou falar aqui especificamente de uma coisa que pouco acontece nos condomínios, perturbação por som alto, por algazarra, por festa, isso não acontece. Ou por omissão de cautela na guarda de animal considerado feroz, artigo 31 da LCP, da Lei de Contravenções Penais, o sujeito passa lá, desce no elevador com o seu cãozinho feroz, pequeno pitbull, ou enfim, sem as proteções que a lei impõe. Tem acontecido menos, Então, qual o resultado final, qual a expectativa que se pretende com aquilo? Não é necessariamente uma punição, vai aplicar uma multa ao sujeito que ele puniu, está absolutamente indignado porque ele não fez nada, para aquela pessoa que foi lá fazer o registro de ocorrência, passou por toda aquela questão, foi no judiciário, agora não aplicou uma multa para o sujeito, às vezes o resultado final é esse. Então, você antecipa um pouco o resultado final do que a lei determina que seja a possibilidade, as pessoas passam a ficar um pouco mais reflexivas: como é que eu posso conciliar isso aqui, como é que eu posso entender? Então, seja o juiz a sua própria questão. Eu acho que a primeira ideia talvez seja que a gente pense como levar isso para dentro dos próprios condomínios. Não vai criar ali nenhum fórum
específico, não tem nenhuma pessoa específica ali, mas eu acho que a administradora pode talvez prestar esse serviço. Essa foi a sugestão que eu dei para o Alfredo hoje, repensar. A gente vai amadurecer um pouco mais isso, muito mais vocês. Eu acho que tem boas ideias, principalmente se é boa ideia, tá, Eduardo? Eu acho que pode ser uma coisa interessante, de talvez ter esse canal ali antes de judicializar, porque hoje as pessoas vão para o judiciário e ficam sofrendo 6 meses, 1 ano, outra parte vai recorrer, vai até o Supremo, 2, 3 anos depois, a vida já seguiu, né? A vida tem que seguir. Você vai na delegacia um dia fazer registro de ocorrência, mas você volta para o seu prédio, o vizinho é o mesmo, não sei que o sujeito resolveu mudar, né? E ir embora. Então, a gente tem, claro, questões da relação humana hoje em dia, a gente tem questões de educação, de civilidade, que envolvem a relação do dia a dia, seja do trânsito, seja do condomínio, e que a gente precisa ser um pouco mais tolerante, mais reflexivo quanto à dificuldade que as pessoas às vezes podem estar passando, mas é óbvio, buscando a correção, né, dos comportamentos. Eu também não sou aqui a pessoa que não, está tudo bem. Eu acho que a conversa é sempre muito importante, mas tem pessoas que às vezes precisam de um aperto maior, né? Tem o caráter repressivo da legislação que tem que ser aplicado às vezes duramente para determinadas pessoas, ainda que a lei não seja tão, né, firme numa sanção que se imagine, mas principalmente que isso leve a um resultado preventivo, né, através de uma educação melhor em relação aos resultados dessas questões. Eu falo isso porque, e aí falando de alguns casos concretos, quero deixar vocês assim, absolutamente à disposição para trazerem casos concretos aqui para a gente debater e ficar, talvez eu cobrando, eu não posso eventualmente dar uma opinião definitiva, jurídica, eu não posso antecipar nada, não vem assim, olha, lá no meu prédio está acontecendo isso, o processo está lá comigo, eu não sei o que vai acontecer, tá? Isso eu não posso dizer. Mas falando de coisas que já aconteceram, assim, de experiências que já aconteceram, eu anotei algumas aqui assim, para não esquecer, que são muito intrigantes. Eu lembro de uma que foi assim, muito curiosa, e que não passa em absoluto por uma questão jurídica ou judicial, mas é simplesmente por uma questão de boa vontade e de razoabilidade das pessoas. Era um conflito num condomínio, as pessoas não se davam de jeito nenhum, né? E o processo chegou, e numa dessas audiências de conciliação, a sugestão das partes era que o judiciário regulamentasse a convivência deles dentro do próprio condomínio, na medida em que um queria estabelecer que a frequência à piscina de um seria dia tal, tal e tal, e o outro só poderia dia tal, tal e tal. Eu fiquei estarrecido, sábado no domingo, né? Porque ficar com segunda-feira tá ferrado, não tinha nem água, né? Manutenção, né? Enfim, como assim? Só se for uma piscina mínima, né? Só se for mínimo, vai para o lado, lá norte, ou vai para sul. Gente, as pessoas queriam regulamentar isso, o uso do elevador, que ele ficasse escrito num acordo. Olha, quando ele chega no elevador, ele não pode entrar no elevador que eu tiver. Se eu abro a porta, eu me deparo com uma pessoa que eu não tenho afinidade, bom dia. Se eu porta, ou eu vou de escada, eu espero o outro. Enfim, aqui tem várias configurações, né? Prédios de 22 andares, elevadores blocos, que tem 2, 3 elevadores, elevador de serviço social, prédios pequenos com um elevador, mas que são os prédios de 3 andares, jardim oceânico, recreio, é de escada. As pessoas queriam que nós regulamentássemos isso. Eu fiquei parado, eu olhei para a juíza e falei, desculpa, não tenho o que fazer, não há como se colocar isso no acordo. Então são coisas que fogem completamente, né, do razoável. Outra coisa que eu acho assim, interessante a gente levantar aqui, vocês vão provavelmente ter diversas questões, diversas situações, talvez para trazer. Às vezes as pessoas acabam atribuindo ao zelador, ao porteiro do prédio, algumas tarefas que não necessariamente cabem a ele, seja por conforto, seja por não querer ter às vezes um enfrentamento e ser o síndico do prédio, o administrador, né? Não é uma tarefa simples,
né? Só para vocês saberem, contra a minha vontade, eu já fui síndico do meu prédio por 15 anos. Nunca, mas já dei a minha cota, já dei a minha contribuição, então não quero mais. E sempre dizia isso, falei, olha, eu não posso, não quero. Você imagina, eu, representante do condomínio, acontece alguma coisa amanhã, eu estou sentado, eu no fórum da Barra da Tijuca, como representante do condomínio, lá na Vacia. O que aconteceu? Caiu o negócio na cabeça da pessoa, vamos ficou lá embaixo. Não queria isso, de jeito nenhum. Mas fui ficando, as pessoas não querem, ninguém quer, né? Ninguém quer, aí fica quase por uma aclamação assim horrorosa, né? É mesmo, tá ótimo, tá maravilhoso, não temos problema nenhum. E fui ficando porque assim, é o nosso patrimônio que está ali em jogo, né? E vivenciei algumas experiências em relação a isso também. Então estou falando aqui não só como promotor de justiça, mas como quem teve a oportunidade de estar ali, né, responsável por diversas situações. Eu ficava assustado com a legislação contra mim, isso não pode acontecer nada de errado. Mas estava falando das tarefas, às vezes, que são atribuídas ao zelador, ao porteiro, que às vezes a pessoa não quer ter um enfrentamento daquela situação, daquela questão, e vai lá no 201, foi no 201, vai lá no 201 para reclamar que o sujeito está botando o som alto. Isso tem um potencial de trazer o porteiro zelador também para o problema, porque o morador se vê numa posição diferente em relação ao funcionário do prédio. Infelizmente, algumas vezes acontece isso, e corre o risco de você ter um conflito ali por conta disso. Ou uma agressão verbal, uma agressão física, eu estou na minha casa, eu estou no meu horário, faço o que eu quiser, enfim, tem diversas situações. Então, acho que uma reflexão interessante é assumir, obviamente, né, a responsabilidade ali como o responsável pelo condomínio de notificar. Eu acho que às vezes você não precisa ter um enfrentamento pessoal, mas notificar, seguir os caminhos tradicionais. Infelizmente, eventualmente vai surgir lá um registro de ocorrência. O sujeito que faz festa todo dia, todo final de semana, bota o som alto, ninguém da vizinhança mais aguenta. Não tem, ele notificou, multou. Eu tenho meu orgulho de nunca ter aplicado uma multa no condomínio. Nunca, zero. Que multa? A pessoa vai ficar com ódio de mim. Às vezes é inevitável, né? Nunca eu ia lá conversar, vamos resolver aqui e tal, tenta, né, minimizar a situação. Às vezes é inevitável, então por isso que estamos nós ali recebendo as diversas demandas diariamente. Mas muitos conflitos já surgiram, muitos processos, né, já tivemos, por conta dessa situação, né, uma relação triangulada entre o síndico, o porteiro, o zelador e o morador, que fica ali tentando resolver. E é verdade que às vezes há uma escalada ali de animosidade, que um às vezes não quer já falar com o outro, ou vai lá e já vai um pouco mais agressivo. Isso tem um potencial de partir, né, para tanto agressão física quanto verbal, que são processos nossos aqui clássicos de injúria, de difamação, de calúnia, de lesão corporal ou de ameaça, são todos de competência do nosso juizado. Uma outra questão que muito provavelmente também toca a vocês diariamente é um clássico da questão do animal feroz, do cachorro. Falei aqui brincando no início, mas é um problema seríssimo, né, nos condomínios. E a gente, em primeiro lugar, precisa fazer a distinção do que é o que incomoda no dia a dia. Tá? Você, às vezes, entra no elevador pequeno, está lá a pessoa saindo de manhã para passear com o seu Golden maravilhoso, lindo, escovadíssimo, mas ele cabe dentro do elevador sozinho praticamente. Você quer entrar no elevador, não consegue. Mas o Golden, ele é manso para todas as pessoas, né? Nem sempre, tá? Tem um Golden lá que odeia o meu cachorro, o Esther, e eles brigam, assim, uma coisa louca. Mas assim, a pessoa fala, mas ele é feroz. O labrador. Sujeito, uma vez eu me lembrei agora que uma situação, o cachorro late, claro, o cachorro latia muito, né? O cachorro late, não para de latir. Eu falei assim, desculpa, eu nunca vi cachorro falar. Não, assim, cachorro late. Tem que analisar o limite também do bom senso, que o cachorro late. O vizinho não gosta de cachorro, então ele vai implicar com o cachorro do outro sempre. Eu nunca vi cachorro, né, conversar com ninguém, ele vai latir. Então, tem isso. Então, qual é a questão do cachorro? As pessoas têm, às vezes, um cachorro que é misturado, que é de raça não determinada, enfim, e que o cachorro, da mesma forma que ele não fala, ele só late, ele às vezes morde. E pode morder. E
pessoa vem lá, não, omissão na guarda do cachorro, o cachorro é feroz, tá? Então isso aí já cai por terra de cara, porque se não for um animal que esteja no rol de um decreto estadual que define o que é o animal feroz, o animal perigoso, que é lá o Rottweiler, que é o Fila, que é um Doberman, que é um Pitbull, ou derivados, né, da raça do Pitbull, o artigo 31 já cai por terra, que é o artigo 31 da LCP, omissão de cautela na guarda de animais. As pessoas às vezes ficam indignadas, mas o animal é feroz. Não é crime se for só isso que aconteceu. Claro que é um inconveniente dentro, né, das dependências do condomínio, o sujeito está lá com o labrador dele, com o cachorrinho, o cachorro pequeno também morde, né? Isso morre mais do que o cachorro maior. Mas isso pode causar o quê? Uma lesão corporal na pessoa que entrou ali no elevador. Então, se o animal ele não é considerado feroz pelo dispositivo legal, mas que ele é potencialmente perigoso, claro, a convenção, né, manda, determina, tem uns que só podem sair pela garagem, que pode andar no elevador social, tem que ser pelo elevador de serviço, que normalmente as pessoas não cumprem, que normalmente as pessoas não tiram lá, né, os presentinhos que os animais deixam lá pelas dependências do condomínio. Mas o recomendável é que se ande com focinheira, que esteja na guia o tempo inteiro, e aquela pessoa que também não gosta de fazer isso, não, o cachorro é tranquilão, já solta a guia, deixa o cachorro, vem comigo, vem andando atrás. E não é simples, né? São coisas que são de menor potencial ofensivo, mas que na relação do dia a dia não são nada simples. Elas são aquelas questões que vão incomodando, e a gente acaba não conseguindo resolver e parte, às vezes, por uma solução péssima. Então, primeiro é isso, distinguir a possibilidade de caracterizar o delito lá do artigo 31 da Lei de Contravenções, que aí é específico quanto ao animal feroz, mas o que não exclui a ocorrência de uma lesão corporal por omissão ou negligência na condução do animal. Então, se o animal é feroz, morde alguém causando uma lesão corporal, a gente tem os dois delitos em concurso, né? O artigo 31 da Lei de Contravenções e o artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que é a lesão corporal culposa. Se acontecer que um labrador ou golden maravilhoso lá escolado morda alguém por alguma negligência que a pessoa tenha tido, e em geral o tutor vai acabar, né, vacilando em algum momento, nós temos aí só a questão da lesão corporal culposa, todos os processos nossos aqui no juizado, que em geral a gente busca, como falei no início, a composição para a solução entre as pessoas da melhor forma. E a melhor forma vai ser sempre tentar uma regulamentação de como é que faz essa convivência, porque o sujeito vai querer descer todo dia com o cachorro no elevador, você vai entrar no elevador e pode acontecer de novo e mais uma vez. Como a gente tem vários aí, não quero ficar dando casos concretos, nem nome para ninguém, condomínios bacanas aqui que a gente, né, mora, às vezes vai para a mídia, né, em determinadas situações. Então, esse é mais um caso que é muito comum. Outra questão que eu acho assim, que tem que ser repensada, eu vou confessar aqui uma coisa, não sei, mas enfim. Eu nunca tive livro de ocorrência no meu prédio. Nunca tive. Eu sei que a maioria dos prédios tem lá no regulamento, a convenção, tem que ter, a pessoa. Uma coisa é um prédio pequeno, como eu moro, para falar comigo, encontra ali, outra coisa é um prédio enorme que você não tem condição de encontrar. Tem uma pessoa que às vezes deixar um recado ali. Talvez seja melhor distinguir o livro de recados e o livro de ocorrência. O livro de ocorrência é melhor de nem ler, né? Porque eu digo que as palavras o vento leva, não é isso? O que está escrito, você se olhar todo dia, o sujeito te xingando ali, síndico, isso, aquilo outro, que não fez, que não aconteceu, vem uma injúria, vem uma calúnia, ele está ali documentado. Então, é só uma reflexão, tá? Isso é potencial também, decorrente da incivilidade de alguns, né, para que fique aquilo ali consignado, registrado, e você vai ficar remoendo aquilo diariamente. Você tem que tomar alguma providência, tem que fazer alguma coisa. Porque o sujeito me xinga em algum momento, porque ele fala, no dia seguinte, tanta coisa para fazer, deixa para lá, já passou. Mas aí no livro de ocorrência você está lá, né, está aqui, você volta na paz, né, aí o zelador vai dar uma lidinha também,
o sub lê, o conselheiro lê, todo mundo lê, xingou o cara, não fez nada. Aí, é complexo, né? Então, assim, é só uma reflexão do qual seria a melhor solução para alguns. Eu acho que a maioria tem que ter o livro de ocorrência. Você quer comunicar, às vezes, ó, tá, a luz está queimada, não sei onde. Olha, meu andar está tendo aqui um vazamento, dá um cheiro, isso a gente precisa saber para tomar providência. Então, não estou dizendo que não é para ter, eu estou dizendo que no meu não tinha, eu preferia correr o risco de. Quer falar comigo? Quando me manda um WhatsApp, a gente está na época de tecnologia, tem tudo, tem e-mail, tem sinal de fumaça, tem WhatsApp, tem bate na minha porta. O único medo que eu tinha era bater na minha porta às 8 da noite, achar que era funcionário do prédio, brigar comigo, está faltando água e tal. Não me confundo, né? Porque eu tinha horror de ter esse negócio de benefício do condomínio, porque paga lá o próximo. De jeito nenhum, não quero, porque eu acho que tem que contribuir, né? Porque a gente acaba, né, dividindo os despesas. Essa é uma questão pessoal minha lá. Então essa é uma reflexão. E falei isso e me fez lembrar também dos diversos processos que a gente teve aqui em razão de assembleias. Assembleias. Eu li aqui, eu li da Assembleia, são coisas incríveis, né? Como as pessoas vão com vontade de brigar, como as pessoas vão com aquela disposição para agora, hoje eu vou aqui, deixei lá todas as minhas mágoas da semana, ou do final de semana, né? Que a Assembleia é na segunda-feira, e aí fica aquele conflito. Gravou? Tá gravado. Pega lá, pega o pendrive, leva lá no judiciário, bota aqui, tá filmado. O sujeito apontando para o outro, aquela confusão. Não, Eduardo? Não, né? Quase não. Né? Então, assim, no aspecto jurídico, eu sei que eu acho que eu comecei a avançar na hora aqui. Não imprimi aqui no meu telefone, no meu relógio aqui, mas acho que não é preparado ainda não. Então, de novo, a gente tem que refletir a forma como a gente conduz as coisas antes de mais nada. Falando por mim, como eu me porto ali no meu juizado, que é normal vocês perceberem as pessoas chegarem ali tensas, né? Eles estão num conflito. E eu já começo a perceber qual é a temperatura. Quanto mais alta, mais baixo eu falo, para que as pessoas entrem num clima quase romântico, naquela sessão, né, judicial ali, na audiência. Tá com o ar-condicionado bem frio, as pessoas, nossa, tá frio aqui, eu falei para vocês ficarem com o coração frio, para ninguém ficar bravo, para a gente tentar resolver. Porque se eu entrar na mesma sintonia das pessoas e eu estiver brigando com o outro está achando que eu estou dando razão a alguém, é péssimo. Então, eu acho que isso vale muito para a condução dos trabalhos, né, nas assembleias. É óbvio que tudo tem um limite também, né? Tem pessoas que tem inúmeros problemas que a gente vai citar aqui que já foram, que já geraram, né, processo aqui para a gente. A pessoa às vezes chega lá com um monte de procuração, aí está tudo resolvido. E o que eu digo é que ali no tribunal não é um tribunal de quem tem razão. As pessoas querem sair dali com razão, para ter no peito e falar, eu estava certo, eu ganhei, eu venci. Não se trata de nada disso, se trata de a gente viver a vida bem, a gente viver a vida melhor, porque a gente trata ali no judiciário com muito atraso às vezes. Um dos princípios do juizado é a celeridade, que a gente nem sempre consegue dar aos processos. Por isso que a gente aposta muito na solução extrajudicial e conciliada, mas a gente trata de questões que ficaram lá no passado, coisas de um ano atrás, talvez 6 meses. Mas 6 meses é bastante tempo, né, para a nossa vida tão atribulada. E agora, ultimamente, eu digo que a gente vive um momento antes, né, e depois da pandemia, igual antes e depois de Cristo, né, antes e depois da pandemia, porque a gente foi um buraco negro de 2020, 2021, você fala assim, foi lá em 2019. Foi em 2019, parece que foi ontem. Então, assim, e a gente trata, às vezes, de questões que aconteceram em 2020, que as pessoas estavam lá dentro de casa e os conflitos aumentaram muito, em todos os sentidos. E o que adianta eu resolver só aquilo que aconteceu há um ano atrás e não resolver o que vocês vão continuar vivendo nessa relação, continuar dar para frente? O que a gente vai construir para o futuro? Porque é muito simples, a solução mais simples, de verdade, para a gente que opera ali no direito, é abrir o código
Olha, nessa hipótese, a solução é essa, a sanção é essa, próximo. Dá muito mais trabalho a gente tentar convencer, conversar, fazer com que as pessoas entendam que é isso. Ali não é um lugar de sair batendo no pé e falar, eu tinha razão. Não. A gente chegou no entendimento. Aí todo mundo sair aqui com o coração confortado de que a gente buscou uma melhor solução. Parece uma pregação, né? Não sou pastor ainda. Então, essas situações, né, condominiais, assembleias, nossa, a gente já teve que ficar falando um caso concreto aqui que me vem cada um na cabeça ali do Sheraton, então na época que estava uma confusão danada. Tem tanta coisa que aconteceu aqui com essa barra de 15 anos. E que eu acho que tem que ter isso, né? É bom senso das pessoas, é forma de conduzir, não vou ficar ensinando ninguém aqui a nada, cada um tem, né, seus dramas. Eu sou humildemente, assim, usando um duplo olhar, né, de quem já tem das duas, estou numa situação, já estive na outra, né? Estou promotor de justiça ainda, já estive síndico do prédio. Porque eu acho que te traz muito mais tranquilidade. É tão complexo, né, ser síndico do prédio que tudo que eu podia fazer para evitar mais aquela dor de cabeça, eu fazia, porque tem outras que são inevitáveis. Autovistoria predial. Só para um exemplo daquela coisa que é obrigatória que a gente tem sempre. Meu Deus do céu, quanta coisa para fazer. Então, se eu arrumo mais um problema, eu acho que a mensagem é essa, principalmente, né? A gente tentar viver a vida melhor, né? Conciliar com as pessoas, dentro de um limite do razoável. Eu poderia falar aqui de zilhões de coisas, né? Artigo 28 da Lei de Drogas, a turma toda usando drogas nos condomínios. Continua crime. Continua crime. O que o legislador fez foi despenalizar. Ele não descriminalizou ainda. E nem sei se o fará, né? Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal a ser julgada que pode definir essa questão. Mas hoje continua crime o usuário de drogas trazer consigo, né, cocaína, ou seja, droga. Então continua. Então, nos condomínios a gente sabe que tem muita coisa sobre a proteção de inúmeras situações. Eu quero colocar, né, a nossa instituição, e eu tenho certeza que a Polícia Militar também está à disposição dos senhores, porque não que hoje o olhar é um pouco diferente em relação a isso, claro, né? Como hoje você tem uma punição em 3 possibilidades, que é a advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa de comparecimento a cursos e tudo mais. O que acontece é que o Estado está viabilizando, né, a estrutura suficiente necessária para medidas educativas de comparecimento a cursos e tudo mais, para você fazer a pessoa repensar aquela relação dela com as drogas. A advertência é o que acaba acontecendo diariamente. Não pode, faz mal à saúde. A gente tinha um projeto aqui muito bacana com o Senad e com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e a gente fazia uma palestra para todos e tinha uma apresentação de médicos, assistente social, psicólogos, bem bacana. Infelizmente acabou parando porque as estruturas, né, não acompanharam. Mas isso causa muito problema, porque às vezes isso gera um outro potencial de a pessoa estar ali, reunir uma turma que está perturbando a tranquilidade e o sossego do outro, né, condômino. Então, não é pela questão do usuário ou da droga em si que diz que gosta, diz que não gosta. Eu sou absolutamente contra. Tá? Continuo achando que a legislação está boa, vou dizer que está boa. O que temos atualmente continua crime, mas com possibilidade de encaminhamento para tratamento, para medida educativa, mas não dá para dizer que não é nada. Não é nada. Não é nada, pode. Então, essa é uma outra questão também. Solução. É complicado, né? A quantidade de processos que eu tenho aqui, de drogas, é enorme. Enorme. Tenho pouco de dentro dos condomínios. Tenho muito. Barra presente, no recreio presente, abordando as pessoas, vindo para a praia, ponte ali para a barra. Mas, dentro dos condomínios, a gente sabe que tem muito. Então, talvez as pessoas precisem repensar como enfrentar essa questão. Diga lá. Você tratou de um assunto, eu trabalho na área de locação lá no
Deixa eu tentar te dar essa resposta de várias maneiras. A primeira é a informação mais preciosa que você me deu, que é lá na Zona Sul. Então, como a minha atribuição termina ali na ponte do Via Parque para Jacarepaguá, e como termina ali depois da subida do Joá para lá, é o colega lá da Zona Sul do Juizado Criminal do Leblon, que eu acumulo várias vezes, no aspecto criminal a atribuição é dele, né? Só fazer um paralelo em relação a isso, que uma vez que eu estava processando um sujeito aqui por conta de falta de habilitação para dirigir, e estava no período ali de que não tinha renovado, ele tinha habilitação, mas não renovou, estava há muito tempo sem ter habilitação, e eu estava propondo a ele a aplicação de sanção penal, né, de uma pena que a gente chama de transação penal, é um acordo que você pode fazer para você ser processado e paga lá uma multa, uma prestação pecuniária para uma instituição e tal. Aí ele, mas o seu colega do Leblon, ele entende que nessa hipótese não é crime. Eu falei, meu amigo, então faz o seguinte, deixa eu dirigir do túnel para lá. Do túnel para cá não. Aqui é crime se lá não é, você faz. É igual o jogo, né? Você quer jogar roleta, vai para Las Vegas, vai para a Ponta do Leste. Aqui é contravenção penal, julgado. Não vou dizer que não tem, eu sei, alguns lugares aí vai ser que tem, os bilhos da vida e tal, não precisa nem ir para a Ponta do Leste. Mas voltando, assim, tem essa questão criminal que eu acho que vale, a colega lá é muito bacana, eu posso colocar em contato com ela. Eu acho que isso corta vários caminhos. Para te dar um olhar nela, também não posso responder por ela. Eu procederia, de alguma forma, posso falar em off aqui o que eu poderia fazer, porque dentro da casa dele pode ser muita coisa. É claro que a gente tem que respeitar o domicílio do sujeito, né? Você não pode botar o pé na porta e violar o domicílio da pessoa. Ele vai dizer, eu estou dentro de casa, eu estou no meu ambiente e tudo mais. Mas eu sugeriria também uma boa consulta a um advogado civilista, porque, né, o advogado civil tem a impressão, o sujeito está incomodando lá a vizinhança, ele pode até ser despejado. Ele é locatário. A gente tem um caso aqui emblemático na Barra da Tijuca. A senhora do Alfabarra. Não está não, porque não estaria eu aqui. Eu já teria me interceptado na porta. Que foi despejada, ela era proprietária. Mas era uma loucura. Vocês não imaginam, não quero ficar citando que nada. Teve vários processos no fórum em que todos os juízes do fórum se declararam impedidos, suspeitos, melhor dizendo, por motivo de foro íntimo, de atuar nos processos dela. Todos os defensores e defensoras públicos se declararam suspeitos por motivo de foro íntimo de oficiar nos processos dela. Todos os promotores das outras varas cíveis e família já tinham se dado por suspeitos, só eu que ainda não. Porque não interfere na minha imparcialidade, a pessoa vai ele falando um monte de bobagem e tal. E eu não me declarava suspeito, porque eu falei, vai ficar escolhendo o promotor, ele quer me tirar, na verdade, porque ela estava achando que eu era contra ela. E eu botei uma coisa muito clara num dos processos que eu pedi a condenação dela. No primeiro que ela teve, que era um processo de desacato aqui, uma situação que aconteceu dentro da delegacia, eu pedi a absolvição dela. Então eu estava muito à vontade para atuar nos processos dela. Porque no primeiro que ela teve, eu não sei se eu fui muito inocente, acreditei da história toda, mas a gente acabou entendendo que não tinha, né, prova suficiente e tudo mais, uma confusão na delegacia, eu pedi a absolvição dela. Mas depois, em outros casos de júris, conflitos, uma confusão com o síndico, com briga, que a pessoa que era do alinhamento dela era ex-síndica, enfim, uma briga enorme. E ela foi proibida, inclusive, de entrar no fórum. Mas como ela tinha tantos processos, ela tinha que ir ao fórum. Então ela só podia ir, ser acompanhada pelo policial da guarita e até a sala de audiência que ela faria. A audiência, acabou a audiência, ela tinha que ir embora. Era uma coisa, levava a mãe dela, que era uma senhora idosa, e botava dela no estacionamento na vaga prioritária, ia de muleta, enfim, de muleta. Um dia a gente olhando pela janela, pelo vidro assim, né, que era fora, não dava para ver, ela levanta a muleta, atravessa a rua correndo. Eu falei, a gente faz milagre naquele fórum, né? Então assim, já aconteceu isso no caso concreto aqui, a decisão aqui da segunda vara civil da Barra da Tijuca, o ódio do juiz, obviamente, né? Mas foi despejado no prédio. Então, tem que ver o nível do que incomoda, do que é o ambiente insalubre, de uma perturbação, né, da tranquilidade da vizinhança. Aí sim, tem lá diversos relatos, diversos outros condôminos
também na mesma sintonia, o que também é importante, só para não lembrar, já deixei falar, em relação à perturbação da tranquilidade que caracteriza o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Em geral, pela gente, o que? Latido de cachorro, som alto, festa, algazarra, batendo com a vassoura no chão todo dia, arrastando móvel, aquelas coisas todas. O que é importante não é o meu posicionamento. Para mim, eu convenci minha juíza outro dia, quando ela pessoalmente teve um problema com um vizinho. Mas o que a jurisprudência em geral, meus colegas também pensam, né? Que você precisa importunar, perturbar a comunidade. Então não basta o reclame de uma só pessoa, porque pode ficar parecendo implicância, mas ainda que seja uma só pessoa a tomar a providência, pô, eu vou, não aguento mais, eu sou vizinho de porta com ele, de muro, eu vou à delegacia fazer o registro de ocorrência da perturbação da tranquilidade, é também relevante que você tenha pelo menos um relato de um outro vizinho, de outras pessoas que também se sentem incomodadas com aquilo, para embasar um pouco mais e reforçar depois, né, judicialmente, que isso perturba realmente a tranquilidade de diversas pessoas e também de forma reiterada. Foi um caso isolado, aí já fica mais difícil de caracterizar. E eu podia parecer muito bonzinho no início, mas não, para mim, sei lá, se você for lá o vizinho que está incomodado, fez o registro, a gente vai apurar. Vou apurar e provavelmente vou aplicar uma sanção penal. Eu sou convencido, às vezes, outro dia, porque às vezes o sujeito mora numa casa aqui, num condomínio de casas grandes. Só tem a casa dele aqui é um terreno baldio do lado, terreno do outro, ele é vizinho de fundos. Só com uma casa, e depois tem duas casas aqui, um condomínio de casas que, de repente, né? Ou então um não está afim de reclamar. Mas é fato que aquilo incomoda. Aí você pode registrar, você não tem um celular, não, registra, fazer um vídeo, pega um áudio, e aí você vai robustecendo aquilo. Para também não ficar uma ida em vão, né, fazer um registro de ocorrência, que depois você acirra ainda mais os ânimos, porque aquilo ali vai virar um procedimento, né, criminal. Então a pessoa já se defende, daqui a pouco há um arquivamento, porque para a questão jurídica precisa ter, né, os elementos suficientes para caracterizar o delito, e às vezes vem um arquivamento, aí você está ferrado. Você fez um registro de ocorrência, ele foi arquivado, e o vizinho, não foi arquivado, aí agora vai ser o pior do mundo. Diga lá, ele me disseram que eu só tinha 5 minutos, mas agora a gente vai abrir para perguntas, não, só antes que no debate ainda, depois a gente vê como é que a gente caminha aqui. Diga lá. Mas eu queria trazer um assunto aqui que eu acho que deve ser a dúvida da galera de uma vez. Eu sou profissional. Prontinho. Vou repetir então. Primeiro gostaria, bom dia a todos, agradecer ao senhor pelo compartilhamento da sua experiência, também agradecer à Protel pela oportunidade, citar que o caso que o senhor falou não acabou, ela não sossegou ainda, continua lá fazendo as mesmas coisas, tacava fogo no tapete. Não, ela continua lá no carro de som. Né? Em frente, não mudou. Só não pode entrar mais. Mas, doutor, é o seguinte, eu acredito que esse seja o assunto que acometa todos os condomínios hoje, que é o uso do WhatsApp. O limite dos grupos de WhatsApp. O WhatsApp criou uma assembleia permanentemente aberta, terreno livre, onde todo mundo fala o que quer, solta todo tipo de mentira. Não é só os condomínios, né? O WhatsApp hoje influencia a política, a sociedade. Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre os limites do WhatsApp, da moral, da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu trouxe alguns conselheiros meus aqui que sofrem, porque eu sou síndico profissional, mas eles são moradores. Então eles se sentem feridos na carne, né? Quando falam alguma coisa que ofende a gente. Eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre o WhatsApp. Obrigado, irmão. Ótima pergunta, ótima consideração. O mundo real é isso aí, né? O real é o virtual, né? No Instagram, no Facebook, onde as pessoas viraram influencers, cada um fala o que quer, escreve o que quer, se sente protegido e blindado por trás da tela e fala o que quer. Em primeiro lugar, no WhatsApp, especificamente, né, do que você falou, tem duas questões que a gente precisa ponderar. A primeira é dos grupos. Tem condomínios, e eu acho que a grande maioria hoje criou
grupo do condomínio. Que bom. No meu, a atual síndica criou, mas é maravilhosamente unidirecional, graças a Deus. Só ela manda comunicados para informar que vai ter obra, que vai faltar água, luz, elevador, vai ter manutenção, enfim. Então, no primeiro momento eu achei estranho, porque na verdade eu nunca tinha visto, nem sabia que o WhatsApp tinha essa funcionalidade de ser unidirecional. Falei, nossa, escreveu aqui um negócio que só ela que manda mensagem, né? Que coisa democrática. Mas depois eu achei ótimo, porque evita exatamente isso, porque aí o sujeito acorda, bom dia! Bom dia pra quem? O outro tá, não quer dar bom dia pra ninguém. Ou então sai do grupo, não sei, então não vai acabar servindo pra nada. Mas, especificamente o que você falou, primeiro hoje a legislação prevê uma causa de aumento de pena até o triplo, o que inclusive exclui do juizado criminal e leva para a vara criminal a prática de crime contra a honra, que é um clássico, pode até haver uma ameaça, né? Mas o clássico é a injúria, e a injúria não tira daqui, porque a injúria vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano e meio, então não tira daqui, mas a calúnia sim, e a difamação também. Então, hoje, os crimes praticados pelas redes sociais, que a gente considera aí o Instagram, apesar de ter colega que diz, isso aí não está regulamentado pela legislação que é definido como essas redes sociais, todo mundo sabe o que é, né? Então, não vamos dificultar. Então, o Instagram, o WhatsApp, especificamente o WhatsApp, infelizmente as pessoas se comportam pessimamente também, porque começam a xingar um síndico, um conselheiro enfim, por diversos motivos. E da mesma forma, eu fui old school aqui, né? Falei do livro de ocorrência, né? É a mesma coisa, está ali consignado, você printou. Agora, o que eu chamo a atenção, e as pessoas às vezes, né, não se atentam, tudo para a gente no aspecto probatório, é muito relevante. Então, as pessoas às vezes printam, imprimem e junto no processo. A validade daquela prova ali certamente vai ser considerada e a defesa pode ter certeza que vai bater nisso aí. Não, mas esse perfil não é do meu cliente, esse perfil como é que foi? O cara queria a prova. Não aprendeu o telefone do cara para você extrair dali a mensagem que foi feita. Então, assim, tem uma complexidade na questão probatória. Porém, a inversão do que eu já fiz, inclusive, a gente já teve uma situação aqui do processo que o sujeito ofendia para o Facebook, várias autoridades, e no interrogatório dele eu falei assim, esse perfil aqui não é seu? Se não for seu, porque assim, eu tinha outras, várias postagens dele aleatórias, que não tinha nada a ver com aquele processo assim. Falou, não, é meu, porque não tinha como alegar. Então, a questão é essa, importante, é você conseguir documentar bem essas ofensas para também não cair numa questão de insuficiência de provas, ou que a prova tecnicamente não foi bem caracterizada. Assim como áudio e vídeo, né, das dependências do condomínio. E aí a gente entra num outro tema complicado. O sujeito é amigo da pessoa lá da administração, houve edição nas imagens, ou não mandou, disse que passou mais de 30 dias, já passou por cima, já não tem mais imagem nenhuma, e você perde, às vezes, um elemento de prova importante para o processo. Mas quando vem ao processo, uma coisa que pouca gente se acautela, e eu tenho o maior cuidado com isso, é de encaminhar para a perícia. A gente não fica vendo sessão da tarde ali, não adianta me mandar aqui um vídeo do dia inteiro do condomínio que não tem condições. A gente mandar ali um momento importante e indicar, olha, do minuto 1h50 ao 2h25, houve ali uma briga, porque os peritos não fazem, também ficam vendo sessão da tarde, não fazem o laudo se não indicar o que é, porque o cara vai ficar vendo lá, o que eu estou vendo aqui? É uma briga? É um homicídio? É um estupro? É uma injúria? A pessoa vai dizer, é uma injúria, xingou, mas só tem imagem, só tem vídeo, não tem o áudio. A prova pouco me serve. Pode ser que eu veja ali o cara desbravejando, então, ajuda. Então, isso caracteriza, né, delitos, é clássico. Agora, se for no privado, não tem essa causa de aumento, falando especificamente. Então, de um para o outro. Então, se não está no grupo, então no privado é como se fosse ofensa pessoalmente também pelo grupo. Então, o importante é documentar bem aquilo. E o documentar bem é que é difícil, porque ninguém anda. Quando o WhatsApp fica registrado,
Ok, então você printou lá sua tela, abriu às vezes não o sigilo de dados, e a gente pode até buscar o sigilo de dados do próprio telefone daquela pessoa. Vale, no processo penal todas as provas são válidas, né? E como diz a doutrina, todas têm valor relativo, não existe nenhuma prova absoluta, nem hoje em dia mais a confissão, né? Porque o sujeito às vezes pode estar confessando para encobrir o verdadeiro autor do crime. Então todas as provas que são relativas, elas vão ser avaliadas no conjunto probatório, e aí o juiz forma o convencimento dele de que se realmente tem ou não tem, é a hipótese de condenar, ou na dúvida aí que prevalece é o indúbio pro réu, né, do clássico, indúbio pro réu no final do processo absolve. Mas esse é o importante, realmente é documentar, porque gerar o acervo probatório é que é o fundamental no processo, e que normalmente nessa fase inicial é que você consegue as provas, seja a imagem, que depois de uma semana vai sumir, e aí quando faz o registro na delegacia, fica lá às vezes 30 dias, quando chega pra gente aqui um mês depois, você já não tem muito como salvar certas coisas. Você faz um requerimento aqui, ofício para o condomínio para mandar as imagens, não tem mais. Então, as pessoas envolvidas num determinado conflito desse têm que buscar, tentar agilizar isso no início, né, da questão probatória. Agora, a testemunha também vale, eu ouvi a conversa, eu li no WhatsApp dele, fez uma chamada de áudio, ele abriu ali o áudio para mim, claro que vale, porque é o que eu digo muito para as pessoas lá, eu não conheço nenhuma das partes, eu não conheço a senhora, não tem nenhuma razão para não acreditar no que a senhora vai me dizer, da mesma forma, eu não conheço o senhor, não tem nenhuma razão para não acreditar no que o senhor estava falando. Agora, certamente existe uma terceira versão aí que deve ter sido exatamente o que aconteceu com vocês, né, temperando aí o que interessa a cada um, e o que cabe a gente fazer é formar um convencimento do que realmente aconteceu e tentar promover a justiça. Esse é o grande desafio, na verdade. Não sei se te respondi, se ficou alguma coisa, né, pendente. Não. Diga. Sim ou não? Nem próprio para menores de 18 anos. Não sei se é bom dia, boa tarde, sem relógio aqui. Bom dia. Então, eu fui subsíndica durante 4 anos e agora, desde janeiro, eu estou sendo síndica no prédio. E eu fiquei sabendo, assim que eu assumi, de uma coisa que eu não sabia, infelizmente. E é uma, assim, para mim não, é algo bem grave, assim, né? Que o nosso prédio tem aqueles pisos, né, térreos, garden, né? Sabe, aqueles apartamentos que são no térreo mesmo. Então você passa pelos blocos e tem aquelas janelas, assim, né? E eu fiquei sabendo, né, estou aqui com o conselheiro predial, que um desses nossos moradores, que ele chegou ao meu ouvido, não, chegou ao ouvido do síndico, de que ele teria assediado, né, empregadas, né, dos moradores, inclusive também trabalhadoras, né, da limpeza do nosso condomínio, né? Ele morador proprietário, né? E eu não sabia disso, né? Eu sou oficial de justiça, se soubesse, pelo menos seria, né, pela orientação, enfim. E quando eu soube, eu falei assim, bom, a minha gestão começa daqui pra frente, né? Assim, se eu souber de alguma coisa daqui pra frente, eu vou tentar procurar a delegacia. Mas eu vou fazer a delegacia procurar. Só que, o que acontece? O síndico anterior, ele falou, Roberto, tem que ter prova, né? Aí eu falei assim, poxa, mas são 7 mulheres. 7, não é só uma, né? São 7. Eu até conversei, acho que a Mariana tá aqui, né? Até conversei com ela, tá ali. Falei, Mariana, olha que situação complicada, né? Porque, o que acontece? A pessoa, ela, num desses casos, ela abria a porta, né, sem roupa, e chamou a moça da limpeza, falou, olha aqui, entendeu? E outras situações abria também, chamando as pessoas, chamando a moça, entendeu? E assim, a gente não tem câmera para pegar. Eu falei, será que tem como a gente, né, deslocar um pouquinho a câmera? E aí a gente fica preso um pouco nessa questão da privacidade dele, né, botar a câmera na frente da porta dele, só na porta dele, é complicado, né? Então, assim, aí chegou, realmente agora chegou mais uma situação
E aí mandaram um áudio pra mim, né? Que era da secretária, falando, fulano, seu vizinho tá mostrando as partes pra mim, não sei o que, tem que resolver essa situação. E chega pro síndico, né? E a gente até, né, falei assim, bom, a gente vai ter que resolver isso e tal. Conversei com a Mariana falou, é uma situação delicada. Mas assim, o síndico anterior queria que a moça, né, que sofreu essa situação, filmasse ele fazendo isso. Eu acho que é péssimo fazer uma coisa dessa. Eu acho que ela está sofrendo uma situação. Não tem como ela... Eu acho que ela vai sofrer mais fazendo isso. Entendeu? Para a mulher isso é muito delicado. Pegar e filmar a pessoa fazendo isso. Entendeu? Então eu queria ouvir uma opinião sobre isso. Obrigado. Deixa eu só pedir autorização para o Anderson aqui. Não sei se tem depois alguém para falar ainda, se eu estou já atrapalhando ou se eu... Tá, não, vou finalizar, mas só para saber se a gente abre assim, para um debate, pergunta ou encerra, ou a gente fica conversando depois do cafezinho. Eu estava tentando levar até meio-dia para ver se alguém pagava meu almoço, né? Mas enfim, o Alfredo prometeu que vinha aqui ia pagar o almoço, não apareceu, quer dizer, já ferrou, ainda bem que eu trouxe a carteira, né? Vamos lá, complexo, muito desagradável. Em primeiro lugar, eu acho que as vítimas, né, deveriam, eu acho que vocês poderiam, como condomínio, acho que eu conheço isso, em algum lugar você é uma pessoa conhecida, não sei, você já passou de alguma forma como você isolamento familiar. Eu acho que as vítimas precisam ser, em primeiro lugar, acolhidas, né, e orientadas, porque é um momento de fato de fragilidade para as pessoas, para as vítimas. Onde que eu convivo? Ok, beleza. A gente pode conversar depois que a atribuição essa é da Zona Sul, nossa aqui. Precisam ser acolhidas e orientadas no sentido do que elas deveriam fazer, do que poderiam fazer, porque até então está, né, na faculdade delas de comunicar à autoridade policial ou ao Ministério Público do que está acontecendo para se instaurar um procedimento investigatório que não necessariamente vai caminhar, né, de uma maneira, tem elementos, dependendo do que elas vão dizer, e como você está dizendo, do que de mais provas a gente vai conseguir obter. Para trás do que já aconteceu, também é relevante, você ter um histórico, de novo, por que eu não vou acreditar na palavra dessa pessoa? Por que ela está inventando que o sujeito está abrindo a porta e aparecendo, chamando ela, vem aqui, nu. Quero ver esse sujeito, não tem algum problema, psicopatia, não sei. Agora, eu também não sei como funciona lá a disposição de câmeras. Não é quando você vai colocar uma câmera direcionada para a porta dele. Mas você pode fazer ali um reordenamento, né, do seu sistema de CFTV, não sei quantas tem, tudo mais, ou colocar mais duas, olha, por questão de segurança aqui, tal, repensar ali, né, um reposicionamento de câmeras que de alguma forma você consiga pegar. Não precisa pegar um sujeito ali, né? Se pegar, não tem muito para onde ele correr. Mas só a dinâmica da situação da pessoa passando ali, que reforce o que ela está dizendo do que aconteceu, ou do que continua acontecendo, é muito importante para a gente. Né? Tudo muito fácil você falar assim, como é que eu caracterizo um assédio sexual? Né? Um chefe hierárquico acima da funcionária e tudo mais. Senta aqui no meu colo, você está linda hoje, vamos... Né? Desculpa aqui, né? Vamos sair para conversar. Né? Se fosse direto ao objetivo, era muito fácil. Né? Então, esse tipo de delito, que normalmente acontece, né, veladamente, a pessoa tenta se ocultar de alguma forma, não é de fácil comprovação, mas também não é impossível. A gente precisa construir em relação a isso. Sem entrar em detalhes, porque também estou em sigilo aqui, o processo de assédio sexual do presidente ou ex-presidente da CBF também estou comigo, né? Tem uma tecnologia fantástica, etc. E tal. Enfim. E foi difícil caracterizar a peça. Né? Era uma pessoa que trabalhava diretamente ligada ao presidente da instituição. E na hora é difícil alguém gravar, a pessoa está no celular, eu vou passar agora na porta ali da casa dele. Filmando, aparece aí. É absolutamente constrangedor. Pode acontecer que de alguma forma você consiga. E o que é muito comum acontecer também, você perguntou da questão de provas, é que as pessoas tentem refazer a prova no dia seguinte do que já aconteceu. Se ele xingou, ameaçou ele no dia anterior, você diz, não, hoje eu vou pegar esse cara, ele tem que celular gravando.
que você falou para mim ontem mesmo? Aí o cara já vem, foi isso. Ele na verdade está renovando e tentando produzir uma prova do que aconteceu no dia anterior. Na verdade, sim, tem valor, não é que não tenha valor, mas não comprova o fato em si concreto do dia que a gente está apurando. Então, acho que tem que buscar orientá-las para que elas se sintam acolhidas e seguras para prestarem uma declaração. Às vezes, na delegacia, tem pessoas que não se sentem confortáveis, né? Então, você como oficial de justiça, não sei se o condomínio tem, ou a administradora não oferece um apoio jurídico, enfim, se tem algum advogado lá, que possa, ou pedir para elas, eu faço isso muito com minhas vítimas, olha só, não quero colher seu depoimento, não posso esquecer de até te perguntar uma coisa. Vai para casa, senta, pensa, escreve tudo que você quer escrever e me traz. Vai colocar, aí você pode orientar, conversar com ela, o que aconteceu? No jantar, aconteceu isso, isso já é um documento. E daí a gente pode instaurar um procedimento investigatório. Bom, eu tenho 7 pessoas falando a mesma coisa em relação àquela pessoa, não tenho razão para não fazer. Né? E aí, se você conseguir trazer novos elementos de prova, de fatos que continuem acontecendo, você, a partir de agora, começa a proceder dessa maneira. E aí você vai ter mais substância para trazer para a gente tentar fazer uma coisa e caracterizar de fato qual o delito. Né? Porque a gente fala muito em assédio, genericamente, assim, assediou e tal. O crime de assédio sexual tem algumas particularidades, ou da importunação sexual, ou no estupro, tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor, são todos crimes, né, sexuais, que a gente precisa, né, fazer a adequação típica de fato o que aconteceu, e se for daqui do juizado, ok, se não for, se for de criminal também a gente encaminha, mas é uma coisa gravíssima, seríssima, que tem que ser apurada. Tem números, né, assim, a gente poderia passar aqui 24 horas de jornada de conversa, mas o Anderson falou que o almoço não vai acontecer e disse que eu tenho que encerrar. Então eu quero agradecer a paciência de vocês, pedir desculpa se deixei assim, alguma coisa, né, sem abordar aqui do que eu havia, né, me programado, mas agradecer de novo ao Alfredo, Anderson, Thiago, Lívia, Eduardo, pela oportunidade de poder me aproximar, né, de vocês, da sociedade que a gente vive aqui. A gente precisa estar se doando aqui, né, um pelo outro, a gente se ajudando para transformar um mundo melhor. Tá bom? Obrigado, bom dia para todos. Até a próxima. Agradecer ao Dr. Márcio, foi ótimo, bem bacana, né? Muitas dúvidas e muitas orientações, compartilhamentos. A gente pega o dia inteiro aqui, né? Muito bacana. Obrigada, de coração.